Parece que foi ontem que nós começamos a série Fogo. Hoje é o último domingo dessa série. No culto da noite nós vamos encerrar. E no próximo domingo nós começamos uma série apenas no mês de maio. Vamos falar sobre cuidando da família, abrangendo os aspectos emocional, espiritual, físico, mental, enfim, falaremos sobre cuidado da família. Hoje, na penúltima mensagem da série, nós falaremos sobre a tocha. E para isso, quero te convidar a abrir a Bíblia num salmo conhecido, Salmo 68. Esse salmo é chamado por alguns estudiosos do salmo do levanta-te, Deus. É esse o termo, que é exatamente a primeira frase. É o salmo que mostra Deus se levantando como poderoso, como um Deus que pode fazer todas as coisas. E é nesse salmo que vamos encontrar o subsídio para a manifestação divina na figura da tocha. Farei a leitura, você pode acompanhar. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do seu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Que Deus abençoe a sua palavra nessa manhã de domingo. Há um historiador chamado Lepon, ele tem vários estudos interessantes sobre o surgimento de alguns objetos, de algum artifício. Ele escreveu um livro chamado A Origem das Coisas, muito interessante. E dentre as várias coisas que ele narra a origem, ele fala da origem da tocha. Ele diz que a tocha, muito mais do que um instrumento de iluminação, foi na verdade concebido para ser um instrumento de guerra. Aliás, ele chega a descrever a indumentária de alguns soldados que tinha um lugar aonde a tocha deveria ser presa. Então, no momento da guerra, um ponto de fogo era colocado ali na batalha, e os soldados iam com a tocha e a acendiam. E naquele momento, eles não tinham apenas iluminação, mas eles tinham também uma arma para ferir através da queimadura, uma arma de destruição. Poderiam colocar fogo em
casas, em cabanas, em plantações. Mas de um modo especial essa arma, ela trazia uma imagem, a imagem de vencer as trevas. Porque as trevas, não apenas no seu aspecto físico, são concebidas como perigosas, mas também há um aspecto emocional das trevas. As trevas são assustadoras. As trevas trazem para nós insegurança. Não sabemos se podemos ir, se temos que parar. E então a tocha aparece como essa arma que avança em direção das trevas e literalmente a destrói. Porque não há trevas que resistam à incidência da luz. Hoje quero que você imagine a presença de Deus, o poder de Deus, ilustrado na imagem da tocha. Existem tochas grandes, pequenas, enfim, nos filmes que você assiste, você tem acesso a várias imagens de tocha. Essa semana nós corremos atrás de algumas tochas. E o Rubens me apareceu com essa tocha. Uma grande tocha. Não vou acender para não precisar do auxílio aí da brigada de incêndio. Mas uma tocha basicamente é isso. Pode ser maior, pode ser menor. Ela precisa ter uma boa empunhadura e ter ali a fonte do fogo. Vamos imaginar um soldado que está indo para a batalha e que tem em sua mão uma tocha. Imaginemos a cena de uma noite em que você precisa atacar um inimigo. As densas trevas te trazem a insegurança. Você não sabe exatamente se o inimigo está perto. Você não sabe se há algum inimigo deitado pelo chão. E você então começa a avançar. E você leva na sua mão a tocha, o fogo. E então a escuridão que está à sua frente, que até poucos instantes era assustadora, ela vai desaparecendo, porque a tocha vai à sua frente. E se há algum inimigo escondido, a tocha o revela. Se há algum buraco, alguma trincheira, a tocha revela. Mas também se algum inimigo vem em sua direção, você aponta a tocha. E mais assustadora do que uma espada, a tocha coloca os inimigos para correr. Essa é a imagem de Deus no Salmo 68. A semelhança de uma tocha, ele vai à frente. E ele coloca os inimigos para correr. Ele quebra todo o poder das trevas. E ele se apresenta como um Deus poderoso, que nos defende. Um Deus que nos dá segurança. Um Deus que elimina qualquer tipo de temor relacionado às trevas. Quero que você, na leitura novamente do texto, imagine o Deus indo à sua frente, te protegendo, iluminando o caminho. Vamos ao texto. Estamos no primeiro verso. E na narrativa nós temos a ideia da tocha se acendendo, da tocha vindo ao seu poder e com o seu calor dando segurança ao soldado. Vamos de novo à narrativa bíblica. Levanta-se Deus, ou acende a tocha. Os inimigos se dispersam.
Da sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Conseguiu trazer à sua mente a imagem? O Deus se levanta, o Deus aparece, o fogo se acende, e os inimigos saem correndo. As trevas vão embora, porque entrou em cena o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o nosso Deus, a semelhança da tocha, é o Deus que invade qualquer poder instituído pelas trevas espirituais. O nosso Deus, a semelhança da tocha, é o Deus que nos dá segurança. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O Deus se apresenta, Ele entra em cena. E agora, segundo verso, quando Ele entra em cena, a semelhança de uma tocha que se aproxima, começam a acontecer coisas. Primeira delas, os inimigos se dispersam. Irmãos, o fogo é capaz de colocar o homem mais valente do mundo a correr. Nós fugimos do fogo. Ele não precisa nem nos tocar. O seu calor já gera em nós medo, nós saímos correndo. E o texto diz que quando Deus se levanta, o que acontece com os inimigos? Eles se dispersam, eles fogem, eles não resistem ao poder de Deus. Mas o texto diz que além dos inimigos se dispersarem, os que aborrecem o Senhor também fogem. Se você acha que esse negócio de aborrecer a Deus é coisa do nosso tempo, você está tão enganado. Em toda a história, há pessoas que zombam de Deus, aborrecem Deus, brincam com Deus, menosprezam Deus, tentam encobrir com a sua humanidade o poder de Deus. Mas quando Deus se levanta com poder, esses que o aborrecem também ficam com medo e fogem. Quantas vezes, irmãos, nós fomos libertos, não por nosso argumento, não pela nossa força, mas simplesmente pela presença de Deus, que coloca inimigos para correr. Fogem os que o aborrecem, são dispersos, e é interessante que a palavra hebraica aqui é usada exatamente para descrever um processo, em que a presença de um elemento faz com que o outro vá embora. Se pensarmos novamente na claridade do fogo, quando o fogo vem, as trevas vão embora. Não há como conviverem no mesmo lugar, no mesmo espaço. Quando a claridade chega, as trevas não podem detê-la. Assim é o nosso Deus, em seu poder. Ele entra em cena, e tudo que se opõe a Ele se dispersa, vai embora. E ainda no último desses versos lidos agora, esses inimigos, aqui representados pelas trevas, chegam a derreter. E é uma cena muito interessante, porque o texto diz que eles derretem como a cera. Você já viu como a cera derrete? Ela vai perdendo a sua consistência. E daqui a pouco, se ela tinha o formato de uma vela, não o tem mais.
ela foi sendo aquecida e foi perdendo totalmente a sua força. E o texto diz que na presença do Deus Todo-Poderoso, o que acontece? Os inimigos, os que aborrecem ao Senhor, eles se derretem. Irmãos, essa primeira sessão de versos nos dão a segurança de que diante do Senhor não há inimigo forte o bastante para manter-se de pé. Diante do poder de Deus não há a grande criatividade humana capaz de aborrecer ou afrontar o Senhor. O Deus em quem você crê é um Deus que avança em direção aos inimigos e os derrota. Quem são esses inimigos? São homens como você e eu? Possivelmente não. Esses inimigos são poderes espirituais, que nós em pleno século 21, tentamos de todas as formas racionalizá-los, e chegamos até a conclusão que eles nem existem. Já ouvi da boca de alguns cristãos frases assustadoras como: eu não acredito no diabo, eu não acredito em demônios, eu não acredito nesse tipo de coisa que algumas igrejas tanto falam. Se você acredita em Deus, acredite também no inimigo de Deus. Ele existe tanto quanto. Nós só não o tememos porque o nosso Deus, na sua grandeza, faz os inimigos irem embora. Porque se estivéssemos sozinhos nesse mundo, nós não teríamos condição nenhuma de lutar contra os poderes espirituais. Eles, segundo a própria Bíblia, estão ao nosso redor. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. A nossa segurança está no Deus que, como a tocha, avança em direção às trevas. E quando isso acontece, quando Deus avança, nós ficamos felizes, é o que diz o texto. Quando a tocha, o Deus tal qual a tocha ilumina a escuridão, nós nos alegramos. Diz agora o texto: os justos, porém, se regozijam. Eles exultam na presença de Deus. Eles folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. E agora olhe que frase linda: exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Não dá para entender um homem ou uma mulher que tenham um Deus tão grande como é o nosso Deus, ficarem de boca fechada, sem louvá-lo e sem engrandecê-lo. Não dá para entender como um homem e uma mulher que confiam no Senhor, vivem uma vida tristonha, acuada, como que se não tivessem prazer na existência, como que nada lhes trouxesse alegria ao coração. Irmãos, a fonte da nossa alegria não é a carteira recheada no nosso bolso, é o nosso Deus. Ele é a nossa alegria. Se a sua alegria está em coisas materiais, cuidado, porque as crises vêm, as enfermidades vêm, os sustos da vida vêm, coisas que não planejávamos acontecem. E se a nossa alegria da existência está nessas coisas, ai de nós. Sempre seremos açoitados pelas tristezas da vida. Mas, se a nossa alegria está em Deus, então esse salmo, ele traz toda uma alegria para o nosso coração. É como se nos víssemos nele. Salmodiai, exaltai,
Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Os servos de Deus precisam exultar, precisam se alegrar, precisam engrandecer, precisam louvar o nome do Senhor. Irmãos, no louvor nós nos fortalecemos. E mais uma vez indo para aquela imagem inicial, é interessante que quando você estuda todo o contexto militar do passado, os soldados eram extremamente barulhentos, até os soldados bíblicos. Eles vão para a batalha gritando. Em alguns momentos eles vão para a batalha quebrando vasos. Eles vão cantando. Eles vão como que tomando força na exultação diante desse Deus que os livra, que os guarda. Você tem um Deus todo-poderoso. Exulte o nome de Deus. Você tem um Deus grandioso. Cante mais. Você tem um Deus que, aqui na imagem do texto, cavalga sobre as nuvens. Se alegre nele, meu irmão. Exulte no nome de Deus. Não permita que as coisas que te limitam roubem a alegria que o nosso Deus constantemente dá. Mas o texto continua. E agora nós temos uma imagem um pouquinho diferente. Ilustrado ainda na tocha, nós vamos imaginar o Deus Todo-Poderoso avançando e avançando, e diz agora o texto: Senhor é o seu nome, exultai diante dele, é pai dos órfãos e juiz das viúvas, ele é Deus. Em sua santa morada, Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. A escuridão é representada na história de diversas formas. Ela se representa na solidão. Você lembra de alguma imagem que representou a solidão de uma pessoa? Às vezes ela foi concebida pela escuridão. Uma pessoa no cantinho, tudo escuro, ela está só. Muitas vezes a tristeza é concebida pela figura das trevas. A pessoa tão triste que parece que as cores, o clarão da vida foi embora. E aqui no texto aparecem agora imagens que retratam trevas, como órfãos. Os órfãos precisam tanto de auxílio, de ajuda. As viúvas, o solitário, os cativos, são figuras de segmentos que precisam tanto do calor e da clareza de um Deus poderoso. Quando Deus entra em cena, e tal qual uma tocha, ele vai quebrando a escuridão. Veja o que acontece. Primeiro, todos exultam, todos. Todo mundo fica feliz. Deus chegou, vamos cantar. Mas além desses que estão exultando, alguns se sentem extremamente agraciados pela presença de Deus. O primeiro grupo é os órfãos. Os órfãos como grupo, representando o desamparo, eles agora recebem um pai. Deus aparece como pai dos órfãos. Deus aparece como aquele que cuida, como aquele que provê. Não há órfão para quem crê em Deus. Deus aparece como o papai. É essa palavra no original hebraico. Papai. É papai do órfão, do desamparado.
Ele aparece como juiz das viúvas. As viúvas, desde a antiguidade, representam o desamparo, principalmente na assistência. As viúvas ainda sofrem, já sofreram muito mais. Houve um momento na história em que as viúvas fugiam, porque temiam ser mortas. Deus aparece como juiz das viúvas. Ele defende a causa dos menos favorecidos. Mas agora aparece uma frase inquietante. É a frase do Deus na sua santa morada. O que isso representa? Senão a segurança do futuro. O Deus que avança em direção às trevas, tal qual a tocha, e vai trazendo alegria, vai trazendo ânimo, vai trazendo provisão, Ele nos lembra de algo imprescindível na vida. Essa história vai acabar. E quando ela acabar, nós temos uma santa morada. Deus já está ali na sua santa morada. Alguns dos nossos queridos que partiram já estão com Ele, e nós estaremos. Por isso, irmãos, a maior garantia da nossa vida não está em coisas, mas está no Deus Todo-Poderoso, que já preparou uma eternidade para nós. As pessoas se perdem por causa de coisas materiais, e muitas delas não têm essa segurança da santa morada, porque acham que vale a pena passar a vida inteira escravizado apenas às coisas desse tempo. Meu amigo, se você não tem esperança de uma eterna e santa morada com Deus, você está correndo um sério risco na sua vida. Porque de surpresas, boas e ruins, todos nós sabemos bem. E uma das piores surpresas da vida é acordar de manhã, fazer o seu planejamento e não saber que naquele dia o Deus Todo-Poderoso te chamará à presença dEle. Que perigo, que grande perigo. O texto continua, e mais uma vez a mesma imagem, a tocha. Agora é um trecho um pouquinho maior, e eu faço questão de lê-lo para você exercitar a sua criatividade. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Existe agora um contexto geográfico do poder de Deus. Você leu comigo que a terra treme diante do Senhor. Nós temos visto alguns tremores agora nos últimos dias. Muita gente morreu por causa desses tremores. Você consegue imaginar a força necessária para abalar a terra? É algo tremendo. É a mesma força de uma bomba. Se lembra de eventos na história em que a terra foi abalada e milhares de pessoas morreram? Se lembra do tsunami, um abalo que faz uma onda gigante aparecer? A imagem que o salmista quer que tenhamos na nossa mente é essa. Quando Deus avança, Ele avança com tanto poder,
que a terra treme. Irmãos, nós não estamos falando aqui de uma filosofia. Nós não estamos falando aqui de ideias humanas. Nós não estamos falando aqui de texto. Nós estamos falando aqui de uma pessoa poderosa, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, de um modo sutil, o inimigo tem trabalhado entre nós cristãos, diminuindo o poder de Deus e transformando-o em cultura. Queridos, há pessoas que seriam incapazes de falar do poder de Deus em suas próprias vidas. São estudiosas de Deus, mas nunca experimentaram o poder dele. Continuam as mesmas que eram, nunca tremeram diante de Deus. O impacto de Deus sobre a criação é fazer a terra tremer. E o impacto de Deus na sua vida, qual é? Aconteceu algo? Você sente a presença de Deus pela sua mudança de comportamento, pela sua forma de conceber a vida? Você já tremeu na presença de Deus? O texto diz que os céus gotejam, a chuva caiu. Agora é uma outra imagem. Não é mais a terra que treme, mas é a terra seca, recebendo uma chuva inesperada. Como nós agora, aguardando uma chuvinha. O que nós podemos fazer para a chuva cair? Nada. Você pode até fazer a dança da chuva. Não caiu uma gota. Você pode pedir, chuva, caia. Não acontece. Nós não temos domínio sobre a natureza. Mas o texto diz que quando Deus quer, até a chuva cai. A natureza sendo abalada. Agora temos uma outra cena, o Sinai, o monte de Deus. O Sinai para o povo de Israel era um monte santo, um monte das aparições fantásticas de Deus. E lá no Sinai, segundo o texto, existe um abalo, Deus abalando o Sinai, abalando as estruturas. Deus reestabelecendo a terra exausta. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso. Um Deus grande. Um Deus que avança em direção às trevas. Um Deus que nos dá provisão. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa que Ele quiser e que estiver nos seus planos. Irmãos, o nosso Deus não é pequeno, não é filosofia, não é cultura, não é conversa. O nosso Deus é todo-poderoso. Nós precisamos confiar nisso. Em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos viver diante desse Deus. Um Deus que tal qual a tocha, Ele vai à nossa frente. Agora um detalhe que preciso usar aqui. A tocha precisa estar na mão. Se a tocha estiver longe e o inimigo aparecer, já era. Se você fincar a tocha e for em direção à escuridão, daqui a pouco você estará totalmente absorvido pela escuridão. A tocha é para ser levada à mão. E a figura agora é da nossa comunhão com Deus. Como é a nossa comunhão? Como é a sua? É comunhão de vez em quando. Parece que a escuridão está mais agressiva hoje. Estou com a minha mãe à beira da morte. Deus me ajuda. Acabei de perder o emprego. Deus seja comigo. Acabei de saber que meu filho está ali no mundo das drogas. Deus tenha misericórdia. Acabei de brigar com a minha esposa. Deus, venha ao meu socorro. É assim o seu relacionamento com Deus?
Quando as trevas parecem mais escuras e densas, então deixa eu ir a tocha. Mas os outros dias, eu vou deixar a tocha ali do lado. Eu não estou precisando tanto. Todo mundo com saúde em casa. Para que a tocha? Bem empregado, boas reservas, para que a tocha? Casamento está tudo bem, para que a tocha? Está tudo bem na minha vida. Eu nem preciso de Deus, aparentemente eu nem preciso. Quando eu precisar, então eu irei em direção a Ele e clamarei a Ele. É assim que convivemos com Deus? Eu espero que não. Eu espero que eu e você, como servos de Deus, tal qual o soldado, que tem na sua armadura o lugar para a tocha, que assim seja o nosso relacionamento com Deus. Que não abramos mão da presença de Deus em nós, simbolizada pela oração, pela palavra, pela convivência. E, se alguém aqui está vivendo momentos densos, terríveis, escuros como as trevas, se alguém não consegue enxergar uma decisão, uma possibilidade, está envolto pelas trevas, o Deus em quem você confia é luz. E tal qual a tocha, Ele tem poder para fazer as trevas irem embora e inaugurar um novo dia, claro como esse que estamos vivendo hoje, e cheio da esperança que a presença de Deus nos dá. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós acabamos de ler na Tua palavra que o Senhor tem poder. O Senhor faz as trevas irem embora. O Senhor faz a terra tremer. O Senhor faz os inimigos fugirem. O Senhor faz com que até aqueles que te aborrecem também estejam fugindo. Pai, nós precisamos muito da Tua presença em nossa vida. Nós cremos que o Teu Espírito habita em nós. E se por um acaso, Pai, estamos de alguma forma encobrindo, retendo o Teu poder, nós pedimos agora que o Senhor nos perdoe, porque nós queremos viver na plenitude do Teu poder. Nós queremos, Pai, essa segurança, a segurança de saber que não importa o dia ou a hora, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor espanta, literalmente espanta os inimigos, nos dá condições espirituais de sermos vencedores sobre as mais terríveis artimanhas do inimigo. Pai, nós reconhecemos hoje pela manhã o Teu poder, o Teu cuidado, nós reconhecemos hoje pela manhã a graça do Teu Filho Jesus em nós, e pedimos, tal qual a tocha, venha, Pai, e espante qualquer treva que esteja ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai, a depender mais de Ti e a viver a alegria e a plenitude da Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos ficar em pé? E vamos louvar o nome do Senhor?